Bom dia, pessoal. Hoje vou gravar um vídeo sobre movimento relativo, referente às questões que tratam sobre radar, na prova de capitão amador. Esse assunto é abordado no capítulo 14 do livro do comandante Miguel, é um livro gratuito que está lá no site da Marinha. Também para quem está estudando através do livro do comandante Jaime, que é o livro Capitão Amador, esse assunto é bem abordado lá. Esse movimento relativo entre duas embarcações ele ocorre quando as duas estão em velocidades diferentes, rumos diferentes, e você está lá acompanhando, você está no seu barco com um radar, na tela do radar que a gente chama de PPI, e você observa lá o movimento de uma outra embarcação. Você pode então plotar essas posições que você vai obtendo da outra embarcação, e com isso você consegue fazer um traçado de vetores para encontrar qual seria o movimento relativo daquela embarcação, tanto o movimento, a direção do movimento relativo, como também a velocidade relativa daquela embarcação em relação ao seu barco. E com isso, você tendo esses vetores, você consegue fazer o cálculo para saber realmente qual que é a velocidade verdadeira daquela embarcação e o rumo verdadeiro daquela embarcação. Conforme você vai montando esses vetores, você também consegue calcular qual o PMA, que seria o ponto de maior aproximação entre as embarcações. Você consegue também definir se você tem que fazer alguma manobra, você consegue saber se a outra embarcação está em rumo de colisão com a sua. Então você obtém uma série de informações com esse traçado de vetores. Bom, pessoal, temos aqui então a rosa de manobra. Para trabalhar com a rosa de manobra, eu uso a régua paralela, compasso, lápis e borracha. Então na rosa de manobra a gente vai resolver todas as questões aí referente a movimento relativo entre duas embarcações. A gente vê aqui que a rosa de manobra ela é graduada de 0 a 360 graus, aqui externamente. Internamente nós temos aqui o valor recíproco da graduação externa. Temos aqui várias circunferências que interceptam essas linhas que são chamadas linhas radiais. Então, essas circunferências a gente utiliza para valores, tanto de distância como valores também para velocidade. A gente vai ver como é que faz isso. Aqui nós temos várias escalas que podemos utilizar, e aqui no canto esquerdo temos um ábaco. Esse ábaco a gente tem aqui 3 escalas: velocidade, distância e tempo. Sabendo o valor de duas, vamos supor, sabendo o valor da velocidade e da distância, a gente pode traçar uma reta unindo esses valores para encontrar o terceiro valor. Eu vou mostrar como é que faz isso. Então aqui um exemplo. Se o navegante está navegando a velocidade de 5 nós e ele vai navegar durante 40 minutos. Então, qual será a distância que ele vai percorrer a 5 nós durante 40 minutos? Então, eu uno aqui e vou passar aqui pela escala de distância, encontrando o valor de aproximadamente 3 milhas. Vejam que aqui eu disse, aproximadamente 3 milhas, 3 milhas e alguma coisa, Para ter maior precisão, eu posso fazer usando somente a escala. Aqui na escala de tempo, ela é utilizada como escala logarítmica. Então posso utilizar o compasso fazendo da seguinte forma. Coloco aqui o compasso no 5
na abertura 60, quer dizer, 5 milhas em 60 minutos. Aí a pergunta é, em 40 minutos, quanto que eu vou ter de distância navegada? Então, com a mesma abertura que eu tinha aqui, de 5 para 60, né? Vou voltar aqui. Não vou mexer na abertura do compasso, coloco aqui no 40 e vejo e leio lá qual seria então a distância. Então deu 3,3 milhas. Então, como eu havia dito, vou fazer aqui um exercício, uma simulação, em homenagem aos amigos que vão fazer a Refeno 2017. Então está aqui, saindo de Recife para Fernando de Noronha. Se a gente pegar aqui a régua paralela, trouxer aqui na Rosa dos Ventos, a gente vai ver que o rumo verdadeiro para Recife, de Recife para Noronha, é de 30 graus. Então a simulação vai ser o seguinte: eu vou estar aqui com o meu veleiro, no rumo de 30 graus, uma velocidade de 5 nós. Então estou navegando tranquilamente com o meu veleiro a 5 nós e observo que vem se aproximando um catamarã. Catamarã do nosso amigo Morel, Jaú 2. Observo lá no radar, o radar passa uma marcação de 160 graus a uma distância de 1 milha. Isso às 15 horas. Bom, então vamos ver como que vai ser isso aqui na roda de manobra. Eu posso utilizar qualquer escala dessas aqui para traçar o vetor, né, a grandeza do vetor de velocidade que eu vou desenhar aqui para o meu barco. Então, meu barco no rumo de 30 graus, com uma velocidade de 5 nós. Eu vou utilizar essa escala aqui, 2.1. Na escala 2.1, a gente vê aqui que essa medida equivale a 2 nós. E a gente observa que seria exatamente a medida de um anel desse daqui. Então, cada anel vai corresponder a 2 nós. Então, aqui eu traçaria um vetor até do centro até esse ponto aqui para representar 5 nós. Então, esse vetor que eu chamo de TR, né, que é referente ao meu barco, ele está representando aqui 5 nós com rumo de 30 graus. A escala que eu utilizo para a velocidade não necessariamente tem que ser a mesma escala que eu vou utilizar para a distância. Então, para a distância eu vou utilizar essa outra escala de 1.1, onde 1 milha vai corresponder a um anel desses daqui. Então, quando eu disse lá que o radar passou uma marcação de 160 graus às 15 horas, né, 160 graus a uma distância de 1 milha, então seria nessa posição aqui. Então, coloco aqui um X, distância de 1 milha, na marcação de 160 graus. Então eu vou agora atribuir que 3 minutos depois o radar me passou uma outra marcação de 120 graus, por exemplo, também a 1 milha de distância. Então eu tenho já duas marcações que eu chamo de M1 e essa de M2. Então tenho M1 e M2. Se eu medir aqui a distância entre esses dois pontos, venho aqui com o compasso
meço a distância, venho aqui na escala, a escala que foi atribuída a 1.1 e vou encontrar o valor de 0.6. Então a distância de 0.6 milhas foi percorrida em 3 minutos. Fazendo uma regrinha de 3, então a gente vai descobrir que a velocidade relativa do barco aqui foi equivalente a 12 nós. Agora aqui a gente vai definir então qual a direção do movimento relativo. Então, se eu unir esses pontos aqui por essa reta, eu trago, então, eu uni aqui, trago aqui para o centro da rosa e leio lá 55 graus, que seria a direção do movimento relativo. Bom, aqui a gente já pode encontrar um novo elemento. Então, se eu tiro aqui uma perpendicular dessa linha, né, da direção do movimento relativo em direção ao centro da rosa, então, onde intercepta aqui a linha da direção do movimento relativo, esse ponto aqui a gente chama de PMA, que é o ponto de maior aproximação. Eu posso calcular qual vai ser o horário do PMA, isso sabendo a distância desse ponto até o PMA e tendo a velocidade, eu calculo qual vai ser o horário, né? Visto que aqui ponto M1 é às 15 horas e aqui o M2 às 15h03. Então aqui a gente pode observar que o ponto de maior aproximação está bem aqui no meio entre esses dois pontos, né, M1 e M2. Então a distância do M1 até o PMA é de 0,3 milhas, né, já que de M1 até M2 foi 0,6. Então a gente consegue calcular aqui que se de M1 a M2, né, que é 0,6, foi realizado em 3 minutos, então do M1 até o PMA, que é a metade da distância, isso vai ser feito em 1 minuto e meio. Então o horário do PMA, do ponto de maior aproximação, seria às 15 horas, 1 minuto e 30 segundos. Então, outro elemento que podemos tirar aqui é a marcação do PMA. Então, a gente vem aqui com a régua paralela e lê aqui aproximadamente 145 graus, que seria a marcação do PMA. Bom, já temos aí uma série de dados, né? Então, verificamos que a velocidade do movimento relativo, quer dizer, a VMR, é de 12 nós. A direção do movimento relativo de 55 graus. Calculamos aqui o horário do ponto de maior aproximação, o PMA. Vimos também a marcação dele, né, de 145 graus. E aqui agora nós vamos traçar o vetor do movimento relativo do outro barco. Então, o vetor do movimento relativo, ele sempre começa na extremidade do nosso vetor, o vetor do nosso barco. Então, ele vai começar aqui. Então, estou trazendo aqui os 55 graus, né, com a régua paralela, para iniciar o vetor aqui. Agora, aqui eu tenho que traçar o vetor, então, colocando a grandeza da velocidade. A velocidade, como a gente tinha visto, é de 12 nós, nessa escala aqui. Então, desenhei aqui o vetor do movimento relativo, que se chama Rm. Agora, com esses dois vetores aqui, se eu traçar daqui do ponto T para o ponto M, eu vou encontrar o vetor do movimento real
Bom, então, para concluir nosso vídeo, traçamos aqui o vetor, que é o movimento real do Jaú 2. Então, se a gente medir aqui essa grandeza de Tm, né, T para M, a gente vai ter aqui uma velocidade de 16 nós. Então, a velocidade real do Jaú 2, 16 nós, e o rumo de 48 graus. Então, daí a gente observa que se o Jaú mantiver essa velocidade, vai chegar rapidinho lá em Noronha. Então, desejo muito sucesso ao Jaú 2, amigo Muriel, e a todos que vão participar esse ano. Um grande abraço.